Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que a gente já entende um pouquinho mais sobre o protocolo ARP, vamos dar uma olhada num problema muito comum que costuma acontecer nas redes, que é endereçamento IP duplicado. Só que eu não vou mostrar isso de qualquer jeito. Eu vou apresentar isso para vocês utilizando o Wireshark sobre uma chamada telefônica ocorrendo em tempo real. E em cima dessa chamada telefônica, a gente vai gerar um evento de endereçamento IP duplicado na rede e a gente vai ver a confusão que isso vai causar numa chamada telefônica. Eu já vi esse problema ocorrer em dezenas de clientes, é um problema muito difícil de se detectar, porque hardphone IP, access point, máquinas em geral que entram com endereçamento IP fixo, muitas vezes duplicam o endereço IP na rede e acaba duplicando o endereço IP de um aparelho telefônico ou mesmo do teu SIP server. E eu vou simular aqui para vocês esse problema. E esse é um problema muito comum que costuma acontecer nas redes, apesar da gente achar que trata-se de um problema muito básico, mas é um problema que ocorre com muita frequência em ambientes de telefonia IP. Isso acaba desviando o tráfego RTP das chamadas telefônicas, fazendo com que as chamadas fiquem mudas. Vamos ver na prática então como é que isso daí funciona. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer é executar o meu Wireshark. Eu vou supervisionar o tráfego da minha rede Ethernet e eu vou filtrar aqui por SIP ou RTP. Então, eu vou executar o meu microSIP. Eu quero capturar esse tráfego de sinalização e de streaming que eu vou estar trocando entre a minha máquina e o meu SIP server. Lá no meu SIP server, eu vou gerar uma captura também. Então, vamos analisar isso do ponto de vista do cliente e do servidor. Vou vir aqui em Maintenance, Network Troubleshooting e eu vou iniciar a captura do tráfego. A partir de agora, eu vou gerar a ligação para o ramal 1000. Eu vou deixar a ligação correndo. Muito bem, atendi a chamada. E você pode ver que eu tenho o endereço IP da minha máquina, que é o 92.168.1.23, mandando para o endereço IP do SIP Server, e o sentido contrário, ou seja, o SIP Server mandando tráfego RTP, cujo codec é PCMA, ou seja, G711, para o endereço IP da minha máquina, que é o 92.168.1.23. Ou seja, eu tenho tráfego bidirecional nesse momento. Eu estou enviando dados para o SIP Server e o SIP Server está enviando dados para a minha máquina, onde está sendo executado o softphone. Até aí está tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um aparelho telefônico aqui na minha mão e esse aparelho telefônico ele está setado com o endereço IP estático, que é o mesmo endereço IP da minha máquina. Então eu vou ligar ele na rede com esse cabinho e ligado na rede. Você pode ver que até então eu tenho tráfego bidirecional ocorrendo. Porém, agora, nesse exato momento, o que aconteceu? Eu tenho tráfego somente da minha máquina sendo enviado para o meu SIP server. E cadê o tráfego que estava sendo enviado do SIP server para a minha máquina? Esse tráfego foi desviado. Porque entrou um novo equipamento na rede, se anunciando com o protocolo ARP que ele é o endereço IP 192.168.1.23. O MAC address dele corresponde ao 92.168.1.23. E esse ARP que ele gerou na rede e esse ARP que ele gerou na rede, ó, voltou. E esse ARP que ele tinha gerado na rede foi o suficiente para contaminar o meu SIP server e achar que o 192.168.1.23 corresponde ao MAC address dele agora e não mais ao MAC address da minha máquina. Então, olha a confusão que isso causa. Isso fez com que a ligação ficasse muda para mim por alguns segundos, até que voltasse a gerar tráfego bidirecional. Vamos tirar o cabo de rede e eu vou ligar novamente. Então, liguei o cabo de rede novamente. Vamos ver se ele vai gerar um novo ARP na rede, se anunciando como endereço IP23. E ó, olha o que causou na rede. Você pode ver que eu estou mandando tráfego para o SIP Server, mas o tráfego do SIP Server está vindo para esse aparelho telefônico agora. Vamos desligar a ligação, parar as capturas e analisar o tráfego do Wireshark. Muito bem, voltou a ter tráfego bidirecional. Eu vou desligar as chamadas. Parei a captura e eu vou salvar ela para que você possa ter acesso aí. Então, IP duplicado, SIP client. Salvei essa captura e aqui no meu SIP server eu vou parar essa captura também. Muito bem, ele fez o download. Eu vou abrir essa captura,
salvar ela aqui na minha área de trabalho. Salvo como IP duplicado SIP server. Então, eu tenho a captura do IP duplicado do lado do meu SIP client, ou seja, essa aqui é a captura do trace rodando na minha máquina, onde está sendo executado o SIP client. E eu tenho a captura do meu tráfego coletado do lado do meu SIP server. Então, vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. Se eu vier aqui filtrar por SIP ou RTP, você pode ver que ocorreu o registro, a chamada ocorreu, foi atendida. A partir do momento em que teve o atendimento, começou a ter tráfego bidirecional, ou seja, a minha máquina enviando tráfego para o meu SIP server do tipo RTP, codec G711, e o SIP server enviando tráfego para a minha máquina, e eu tenho uma comunicação bidirecional ocorrendo nos dois sentidos, ou seja, da minha máquina para o SIP server e o SIP server para a minha máquina. Até aí, eu não tenho nenhum problema na minha chamada telefônica. Vamos descer o tráfego um pouquinho até o momento em que o tráfego RTP ele não é mais bidirecional. Então, em qual momento que isso vai acontecer? Em algum momento aqui que a gente já vai encontrar. Vamos lá, procurando. Opa, aqui ó. Aqui eu só tenho tráfego no sentido da minha máquina para o SIP server, não mais no sentido contrário. Então, vamos ver o momento exato em que algo aconteceu. Olha só. O último evento que o servidor enviou para a minha máquina foi exatamente às 21h23h32, nesses centésimos de segundo que estão aqui. Só que eu não consigo ver o que está entre um pacote e outro, justamente porque eu estou com um filtro aplicado mostrando apenas o tráfego SIP ou RTP. Se eu apresentar os eventos ARP que ocorreram nesse momento, olha só que interessante. Eu vou marcar esse pacote aqui para que a gente não perca ele. É o pacote número 12322 e eu vou apertar o Enter aqui. Porém, como você pode ver, até esse momento aqui estava tudo rodando bem. Mas o que ocorreu antes desse momento para que gerasse o problema na rede e fosse visto do ponto de vista do CP Client? Alguma máquina na rede enviou um broadcast ARP informando que o endereço IP 192.168.1.23 agora pertence ao MAC address final E2C860. Ou seja, esse não é o MAC address da minha máquina. Se você se lembra bem, ipconfig/all, o endereço IP 92.168.1.23 estava então associado ao MAC address final 2B5FC9. Mas nesse momento aqui, alguma máquina entrou na rede e ela se anunciou com o endereço IP 92.168.1.23, porém com outro MAC address. Isso foi suficiente para desviar o tráfego lá no meu SIP server. Ao invés de mandar para o MAC address da minha máquina, associado ao IP 23, ele passou a enviar para o MAC address do aparelho telefônico associado ao IP 23. Ou seja, essa simples mudança de camada 2 no endereço MAC de destino fez com que o tráfego RTP fosse direcionado de uma máquina para outra. O que aconteceu na minha ligação durante esse momento em que o tráfego ele foi desviado? Você pode ver que o tráfego RTP não está vindo para a minha máquina, ou seja, o usuário que estava em ligação simplesmente não escutava mais o que estava chegando até ele. Se a gente for ver aqui no Wireshark, deixa eu abrir aqui do lado do cliente, vou ver aqui em telefone, VoIP calls, eu vou dar um play strings. Você pode ver aqui nesse gráfico azul, que corresponde à minha máquina enviando o RTP para o SIP server, está totalmente preenchido. Porém, esse meu gráfico aqui de baixo, você pode ver que ele tem alguns gaps aqui. E esses gaps são justamente o tráfego RTP que não chegou até a máquina. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e der um play, ó, esse momento aqui eu liguei o cabo da rede. Você pode ver ó, que eu não tenho mais continuação do tráfego no sentido SIP server para a minha máquina. Eu estou tocando o áudio de trás. Então, esse é um problema muito comum que costuma acontecer nas redes, e do ponto de vista de SIP client, esse é o efeito que causa o endereço IP duplicado. Ele desvia o tráfego que deve chegar no SIP client. Agora, vamos ver isso daí do ponto de vista do SIP server. Fica mais interessante ainda. Eu vou abrir aqui o meu IP duplicado SIP server
Eu vou filtrar por SIP ou RTP. Aqui eu tenho o SIP Client iniciando a chamada com o SIP Server, enviando o invite, informando que ele quer falar com o ramal 1000. Aqui eu tenho o atendimento da ligação, um update e um 200 OK. A partir daqui, você pode ver que o SIP Server já está enviando tráfego para a minha máquina, na porta 4000, RTP, PCMA, e a minha máquina está enviando tráfego para o meu SIP Server, na porta 19064, do tipo RTP, PCMA. Tranquilo, tudo rodando bem até aí. Só que olha só que interessante que eu vou fazer. Eu vou adicionar uma coluna que corresponda ao MAC address de destino. Então, aqui, você pode ver aqui, ele ainda está enviando tráfego RTP para o MAC address da minha máquina, ou seja, 2B5FC9. Então a gente vai vir aqui e vai colorir com filtro amarelo. Todo o tráfego destinado ao MAC address 2B5FC9 vai estar colorido em amarelo. Tranquilo até aí. Vamos descer isso aqui um pouquinho até a gente perceber uma mudança nesse padrão de cores. Muito bem, descendo. Opa, aqui eu tenho uma mudança. Olha só que interessante. Até aqui, ó, vamos pintar esse aqui. Até aqui foi o último evento que ele enviou tráfego do SIP Server para o MAC address 2B5FC9, endereçado ao IP 192.168.1.23 na porta 4000. A partir daí, olha só que interessante, o que ele começou a fazer? O SIP Server começou a mandar tráfego RTP, como você pode ver, para o endereço IP 192.168.1.23, porém para um outro endereço MAC address de destino. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Esse aqui é o momento exato em que ocorreu aquele evento de endereçamento IP duplicado. Se eu vier aqui e adicionar ou arp.duplicated_address_detected, olha só que interessante. Então, eu tenho aqui um gratuito ZARP se anunciando como endereço IP 92.168.1.23, ou seja, olhem, eu sou um novo host na sua rede. Por favor, atualizem a sua cache ARP correspondente ao 92.168.1.23, que era o endereço IP associado ao SIP client que o meu SIP server estava mandando tráfego. Porém, uma nova máquina entrou e sobrescreveu a cache do meu SIP server, fazendo com que ele enviasse para esse MAC address aqui, E2C860, e não mais para o MAC address 2B5FC9. Olha o problema que foi causado, ou seja, durante esse momento, o meu aparelho telefônico aqui, ele passou a receber tráfego RTP sem mesmo estar em ligação. Você pode ver que esse tráfego RTP aqui ele foi totalmente descartado pelo host de destino, como ele nem estava em ligação, não tinha como ter nenhum tipo de porta aberta para receber e interpretar esse áudio, então simplesmente é um evento ICMP na rede, descartando esses pacotes. Porém, você pode ver que por um bom tempo o tráfego destinado ao E2C860 permanece, então vamos pintar ele aqui de uma outra cor. Vou pintar ele de a cor número 2. Então você pode ver aqui que durante esse tempo, ó, até aqui estava tudo ok, rodando bem. A partir daqui ele passou a enviar tráfego para o meu host errado, que corresponde ao MAC address do meu aparelho telefônico, porém mesmo endereço IP. E em um determinado momento, a minha máquina se anuncia novamente como endereço IP 23 para todas as máquinas na rede. Vamos localizar o evento. Aqui, ó. Então, em um determinado momento, a minha máquina se anuncia como host 23, mudando o endereço MAC de destino de E2C860 para 2B5FC9. Então, vamos filtrar aqui, adicionar o evento ARP. Ou seja, você pode ver o MAC address da minha máquina perguntando quem que é o 92.168.1.253. Disse, opa, deixa só eu mudar aqui. Ó, quem que é o 92.168.1.253? Perguntou a máquina 192.168.1.23 original. Aí aqui foi respondido, olha, o 92.168.1.253 está nesse MAC address aqui, final 57 de 018. Nesse momento, a minha máquina sobrescreveu a cache ARP do meu SIP server, fazendo com que ele endereçasse o tráfego RTP para o endereço de camada 2 correto dessa vez. Por isso que a minha máquina voltou a receber o tráfego RTP.
Nisso, o softphone que estava em ligação aqui na minha máquina voltou a receber o tráfego RTP. Então perceba como esse comportamento de endereçamento IP duplicado, ele desvia o streaming RTP de uma máquina para outra, fica nessa duplicidade, enviando um pouco para cá, um pouco para cá, e a sensação, o problema que isso causa para os usuários é justamente essa intermitência. Olha, a minha ligação volta e meia fica muda, mas de repente ela volta a funcionar. Então, essa é a grande importância da análise através do Wireshark do endereçamento de camada 2, camada 3, camada 4, capturado nos pontos exatos, ou seja, no CIP client e no CIP server, para que a gente pudesse visualizar de forma tão clara esse problema que endereçamento IP duplicado pode causar nas máquinas, nos hosts, nos aparelhos telefônicos, no CIP server, esse desvio de tráfego gerando ligações mudas. Então, eu espero que tenha ficado claro. Você tem acesso a essas capturas aí no seu computador. Espero que você repita, analise esses traces e entenda bem o problema que ocorreu aqui. Você pode até escutar as ligações ficarem mudas. Pega do lado do CIP Client, vem aqui em Telefone, VoIP Calls, seleciona a única ligação que tem e vem aqui em Play Strings. Então, você pode ver aqui ó, que nesse momento, que desse momento até esse momento, foi quando o SIP Server estava enviando o tráfego RTP para o aparelho telefônico e não para o SIP Client localizado na minha máquina. Além disso, teve um segundo evento de endereçamento IP duplicado. Perceba esse gap que ocorreu aqui ó, entre o segundo 175 e próximo a 200, que aqui também foi um momento em que não houve tráfego RTP no sentido SIP Server para SIP Client. Esse tráfego RTP aqui também foi totalmente desviado. Então você pode ver a ausência de tráfego RTP do lado do CIP Client e você pode ver perfeitamente bem o tráfego RTP sendo redirecionado para um outro maquiador de destino do ponto de vista do CIP Server. Então, espero que tenha ficado claro. Reproduza esses procedimentos. Se você quiser escutar a ligação, basta dar um play aqui embaixo. Então ele vai remontar o streaming RTP para você e quando você chegar nesse momento aqui, você simplesmente não vai escutar nada no sentido SIP Server para SIP Client. Então, espero que você tenha compreendido bem os conceitos dessa aula. Vamos lá para a próxima então.